Aterramento é um assunto aí que gera uma certa confusão na cabeça de muita gente, principalmente pelo fato da NBR citar alguns modelos diferentes de aterramento, né? Afinal de contas, por que não um modelo padrão para tudo, né? Mas sabemos que às vezes é necessário termos algumas possibilidades diferentes para diferentes tipos de instalações elétricas. Instalações antigas, instalações novas, instalações comerciais, industriais, então tem várias variantes que precisamos ter modelos diferentes de aplicações de aterramento. Dentre eles, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o aterramento TN, que temos as variações do aterramento TNC, TNS e TNCS, né? Muita sigla aí, mas vamos aqui a essa imagem. Aqui nós temos representando o nosso padrão de entrada, onde temos duas fases aqui saindo e alimentando o meu disjuntor. Nesse modelo aqui eu peguei todo esse conjunto aqui e utilizei como se fosse o nosso quadro, tá? Lembrando que poderíamos ter esse modelinho aqui de aterramento e o neutro conectados lá no BEP, mas isso fica assunto para um outro vídeo. Depois eu tenho aqui o meu neutro saindo lá do meu padrão e vindo alimentando meu barramento de neutro, e um terra aqui saindo lá do meu padrão e alimentando meu barramento de terra, ok? O meu terra está aterrado, porém lá no meu padrão obrigatoriamente eu também tenho que aterrar o meu neutro. Então pronto. Duas fases, o neutro e o aterramento saindo lá do padrão com o meu neutro também aterrado, todos eles saindo e vindo lá para o meu quadro, ok? Vamos simular aqui um disjuntor onde está saindo aqui um circuito bipolar, alimentando aqui esse forno elétrico, já usei ele em outros modelos, e saindo aqui o meu aterramento, no qual a tomada dele, o plug da tomada vai estar alimentando esse terra na carcaça do meu forno, ou seja, caso tiver uma fuga, ele tem que executar a função dele. Só lembrando que no caso do aterramento TN, é obrigatório também que dentro aqui onde tem um barramento neutro e terra, também sejam ligados, interligados ambos, tá ok? Ter uma equipotencialização completa. Agora vamos dizer aqui então que essa minha fase deu uma fuga de energia aqui, ok? Então ela estava lá alimentando meu forno e de repente a fase entrou em contato com a carcaça e eletrizou a minha carcaça. Se o meu terra estiver corretamente conectado na minha tomada, toda essa energia aqui, né, ou seja, a fase, irá ter contato direto com o terra, então ela irá percorrer aqui o meu cabo terra e, como muitos imaginam, né, e diferentemente do TT, ela não vai agora ser direcionado ao terra especificamente. O que acontece é que, como o meu neutro e o terra que estão conectados, o que acontece se eu conectar fase e terra? Eu tenho um curto-circuito. Como o meu neutro e terra estão curto-circuitados, eu também vou ter um curto-circuito nesse circuito. Se eu tiver um curto-circuito, o que vai acontecer? O meu disjuntor aqui ele vai desarmar por curto-circuito. Putz, que maravilha! Então esse aterramento TN ele é 100% funcional, né? Afinal de contas, o disjuntor desligou, o circuito está protegido e pronto. Tem uma vantagem em relação ao TT, que eu expliquei no vídeo anterior, em que o TT ele deixaria ali continuar essa fuga de energia, ou seja, viria uma corrente circulando entre fase e terra continuamente. Se fosse medir lá com o multímetro, ficaria lá consumindo lá e no final do mês, lá no seu relógio, acusaria uma medição bem alta de fuga de energia. Já no caso do TN, essa fuga não continuaria, porque o seu disjuntor iria desarmar por curto-circuito. Então, a vantagem do TN em relação ao TT é essa: você tem aí um dispositivo de acionamento automático, que seria o disjuntor, atuando em curto-circuito caso sua fase entrasse em contato com o terra. Mas calma aí que temos que fazer algumas observações. E só lembrando que isso aconteceria mesmo que fosse um circuito aqui entre fase e neutro. Vamos imaginar que eu tenho aqui a fase e neutro conectadas e a minha fase que deu uma fuga de energia aqui para a carcaça, ela daria ainda continuidade com o terra, porque é o pino terra que está conectado à carcaça e não o neutro, ok? E aí ele daria aqui a continuidade, daria aqui a fuga de energia para o terra, que em cima de novo ele haveria esse curto-circuito entre fase e neutro, fazendo assim com que o seu circuito desligue, ok? O disjuntor iria atuar da mesma forma. Vamos analisar agora uma situação seguinte. Se a minha fase aqui, ela deu contato aqui com a carcaça e está aqui eletrizada e indo ao neutro, ótimo, vai dar curto-circuito e meu disjuntor vai desarmar. Porém, e se por acaso, durante esse contato, ou talvez quem ocasionou esse contato, foi uma pessoa conectada aqui à minha carcaça, ou seja, tem alguém aqui está em contato, está com a mão aqui em contato com a minha carcaça e também em contato com o terra, tá ok? Com o solo. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ser eletrocutada. Afinal de contas, o curto-circuito é uma corrente muito alta, que a gente sabe que o corpo humano não suportaria. Com certeza essa pessoa poderia vir a falecer e assim que são ocasionados vários acidentes, ok? Então para isso, para solucionar esse primeiro problema aqui,
eu precisaria ter esse modelo aqui aplicado, que seria com o meu DR. Agora eu acrescentei aqui o DR ao meu circuito, ok? Então o que aconteceria aqui de novo, se a minha fase agora aqui embaixo desse fuga de energia, né? Ou seja, desse fuga aqui com a carcaça e eletrizasse ela. De novo, eu teria aquela fuga de corrente aqui para o meu terra, ok? Porém, antes dessa fuga atingir um valor de curto-circuito e meu disjuntor desarmar, sempre quando ela chegar ou até mesmo se aproximar às vezes de 30 mA, se meu DR for de 30 mA, o DR irá desarmar antes, esse carinha aqui vai desarmar antes do meu disjuntor, protegendo o meu circuito de choques elétricos. Então, você entendeu aqui que o aterramento TN, ele consegue atuar tanto por curto-circuito, tanto por fuga de energia, ok? Tá, mas então por que disjuntor e DR? Porque nas situações em que a norma exige o DR irá atuar. Nas situações em que a norma não exige o DR, somente o disjuntor ele também irá atuar, ok? Não vou ficar explicando aqui sobre esses detalhes da norma para não ficar muito grande aqui o vídeo. Quero explicar para você entender de forma funcional como é que isso funciona. Tá bom, mas esse aterramento é o TN. TN o quê? Por esse aterramento sair lá do padrão com o neutro e o terra, e depois vir aqui no barramento e eles serem potencializados, é o circuito chamado de TNS. E mais uma observação antes da gente falar do TNC, é importante entender que eu estou citando aqui como exemplo o aterramento aqui do padrão de entrada e vai ser utilizado como comum os dois. Ainda assim é necessário que você pegue aqui no seu padrão de aterramento, que vai estar ou interno da residência ou ligado num BEP externo, alguma coisa assim, e colocar mais aterramentos, mais hastes, ou fazer todos os aterramentos que a norma NBR 5410 cita, né? Usar a estrutura da casa, colocar uma malha, qualquer tipo de aterramento que ela citar, você precisa fazer. O aterramento lá do padrão é um referencial utilizado pela concessionária, ok? Neutro e terra estão saindo aterrados e depois o neutro e terra lá dentro lá do seu quadro ou do BEP vão ser interligados, mas é necessário acrescentar mais aterramento. Quanto mais equipotencialização você tiver, melhor, ok? Lembre-se sempre disso. Se eu simplesmente agora nesse circuito tiver as minhas fases saindo meu neutro, saindo aterrado e não tiver o terra conectando até aqui, isso se torna um aterramento chamado TNC. É quando eu não tenho o meu terra em comum lá saindo lá do padrão até o meu quadro de disjuntores. E isso pode acontecer muitas vezes em construções antigas, né? Prédios antigos, onde não passaram terra, onde não tinha aterramento, tem uma porção de coisas, tá? Então, essa situação, a NBR 5410, ela também permite, claro que se você conseguir passar o terra, melhor, sempre, gente, sempre, quanto mais aterramento, melhor, tá ok? Depois se eu conseguisse passar um cabo terra que ligasse somente lá no meu BEP ou no meu quadro, e depois eu interligasse no circuito, porque se eu não interligasse aqui seria um aterramento TT, né? Se eu não tivesse interligação. Interligando aqui, acrescentando mais um, ótimo, ele se tornaria um aterramento TN, né? Só que seria um aterramento TNC. Se não for possível esse aterramento aqui dentro do meu BEP lá, você coloca mais aterramento aqui. O importante é que tenha aterramento acrescentado além daquele do padrão, tá ok? Mas às vezes em construções antigas você precisará atuar com esse padrão do TNC. Só que uma coisa importante do TNC é o seguinte, a partir do momento que aqui eu conectei fase e neutro, e o meu quadro de disjuntor e o DR colocados no circuito devidamente, cada circuito aqui que eu for derivar aqui do meu quadro de disjuntores, eu vou derivar separadamente o meu neutro e o meu terra, ok? Então, se eu tivesse aqui mais 2, 3 equipamentos, sairia aqui 2, 3 cabos terra, ou seja, a partir do meu quadro de disjuntores, nunca, jamais você sairia com um neutro e lá no equipamento você simplesmente iria pegar o neutro aqui e jogar como terra? Não, isso não pode, eu vou explicar o porquê. Só lembrando que tem uma regra para esse sistema TNC que a NBR 5410 exige, é que esse cabo aqui que está alimentando, que é o neutro, esse carinha aqui, ele tem que obrigatoriamente ser no mínimo 10 milímetros, ok? Existe um grande prejuízo se esse neutro se romper, você vai perder tanto o neutro quanto o aterramento da instalação inteira. Então, por isso que esse neutro tem que ser no mínimo 10 milímetros para ter uma eficiência e também ter um risco menor de interrupção. Isso é uma exigência mínima.
mínima. TNC, se o seu cabo principal for 6 milímetros, esquece. TNC você já não pode aplicar, ok? Então esse daqui seria o nosso circuito agora com o TNC chegando até o quadro, e do quadro em diante ele se tornaria um TNS, né? Porque temos aqui o neutro e o terra aqui, né, que potencializados, sendo interligados e distribuindo da forma igual estava antes. Por isso que ele se chama TNCS, ok? Ele começa com TNC e vai terminar como TNS. Então isso é o aterramento TNCS, e ele tem um funcionamento igual ao TNS a partir do momento que ele foi distribuído ali no quadro de disjuntores, ok? Agora vamos entender rapidinho aqui por que eu não poderia pegar lá na minha tomada, já que existe o circuito TNC, né, no qual vai um neutro sendo usado como um terra e depois conecta lá. Por que eu não posso diretamente lá na tomada pegar meu neutro e ligar como terra? Vamos entender por quê. Ó. Olha que simples entender isso. Eu tenho aqui ó, um circuito aqui. Ah, mas você está utilizando um disjuntor bipolar para representar um circuito mono? Gente, é só para representar aqui, tá bom? Você vai utilizar um disjuntor monopolar. Imagina que aqui então está chegando minha fase e neutro, e eu quero simplesmente aproveitar o meu neutro aqui, pegar o meu pino do terra e conectar aqui ao neutro. Opa, olha que maravilha, né? Afinal de contas, se der fuga, igual tá lá no sistema TNC, ele vai retornar pelo meu neutro e pronto, o neutro está sendo utilizado como a fuga de energia, ok? Olha só o que vai acontecer. Imagina aqui de novo que a minha fase aqui deu fuga de energia e ela entrou em contato com o meu terra, ok? O que vai acontecer? Tendo DR ou não tendo DR, o meu disjuntor vai atuar por curto-circuito, porque a gente está vendo aqui que a fase e o neutro vão ter conexão direta, então meu disjuntor vai atuar por curto-circuito. Ótimo, ok? Porém, como eu falei, o curto-circuito ele não é uma corrente no qual o corpo humano suportaria. Então, se isso aqui fosse uma pessoa, por exemplo, né, ou seja, uma energia aqui, ou seja, uma corrente que circulasse por um corpo humano, o meu DR aqui ele não atuaria. Por quê? Aqui o meu circuito, aqui ele vai entender que agora entre a fase e o meu terra tem uma resistência, que é o corpo humano. Ele vai entender como se tivesse um equipamento ligado. O meu DR não vai atuar, porque não teve nenhuma fuga à terra, ok? Então nesse caso aqui, você já sabia que daria problema e alguém com certeza ou se machucaria ou poderia até mesmo levar à morte, ok? E aí agora sim, se eu pegar aqui o meu terra e conectá-lo aqui corretamente no pino terra, se por acaso agora a minha fase aqui der alguma fuga para o terra, irá acontecer isso, ok? O meu disjuntor, da mesma forma, irá desarmar por curto ao terra. Por quê? Porque o meu terra e o neutro estão conectados. Só lembrando que o curto não acontece com o terra, acontece com o neutro, porque eles estão conectados. E o meu neutro está em contato direto lá no transformador, ok? Então por isso que chama curto-circuito. Agora, nesse caso, como está tendo uma fuga de energia, ou seja, eu vou ter uma corrente no fase e uma outra corrente no neutro, o meu DR vai entender que tem uma fuga. E nesse caso ele desarma e protege a pessoa, ok? Bom pessoal, é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido então de forma bem simples e clara, que mais clara que isso acho que é impossível. O que é esse sistema TN com essas subdivisões, TNC, TNS, TNCS, e por que essa importância de você não sair que nem um doido aí ligando o neutro no terra diretamente, ok? Achando que só porque o TNC permite que você utilize o neutro como terra, você pode fazer isso em qualquer parte do circuito, ok? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, o que você achou desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações do próximo vídeo e até o próximo vídeo.